Agora sim, vamos começar. A gente tem agora uma conferência com um dirigente municipal de educação, cujo tema é o dirigente municipal de educação e a gestão do direito à educação e o conhecimento. Quem vem conversar com a gente é o professor Miguel Arroio, que é graduado em Ciências Sociais e mestre em Ciências Políticas pela UFMG. É também doutor em Educação pela Stanford University e é secretário adjunto de Educação de Belo Horizonte. Ele também coordenou e elaborou a implantação da proposta político-pedagógica da Escola Plural. É um prazer recebê-lo, professor Miguel Arroio. Onde ele está? Aqui. Venha, Miguel. Isso. Quem vem coordenar, conversar com ele e com a gente é a professora Célia Tavares. Bem-vinda. Bom dia. É um prazer termos aqui o professor Miguel Arroio. Nós já vamos combinar aqui como será nesta mesa. O professor Miguel Arroio vai falar por cerca de 60 minutos. E em seguida nós teremos 30 minutos para o debate. Combinado assim, né? Então já passo a palavra ao professor Miguel Arroio, que pode ficar à vontade, né, de usar o púlpito. Microfone aqui. Precisa de todos esses microfones aqui? Eu falo neste. Isso pode tirar. Isso. Um bom dia para todos nós, educadoras, educadores, dirigentes municipais. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, não é a primeira vez que eu estou na Undime, como secretário que já fiz parte da Undime. Então, muito obrigado a vocês por esta oportunidade. Um aberto aqui, está aqui, tá bom. Veja, estamos chegando ao final deste fórum. E esta mesa, eu me perguntei que sentido pode ter esta mesa? E que sentido pode ter esta mesa e este tema no fórum de dirigentes municipais de educação? Eu vou fazer a minha leitura. A leitura que eu faria seria a seguinte: estamos à procura da identidade de dirigente municipal de educação. E vocês já apontam qual é a identidade central do dirigente municipal de educação. Sujeito, como está aí, da gestão educacional, da gestão da educação. Não apenas identidades gestoras de recursos, gestoras de programas, gestoras de escolas, tudo isso faz parte. Mas o que me chamou a atenção quando eu cheguei já ontem, e o que eu percebi ao longo, sobretudo naquela fala maravilhosa de aquele homem negro
não esqueçamos. O que me chama a atenção é que a Undime está preocupada em recuperar o sentido da educação. Este seria o ponto que eu vou insistir. Inclusive, o tema que me foi colocado é exatamente esse: a gestão do direito à educação e do direito ao conhecimento. Em outros termos, a questão que nos colocamos: quem somos como dirigentes municipais? A resposta que vocês estão dando aqui: somos sujeitos da gestão da educação. Mais ainda, somos sujeitos da garantia do direito à educação e ao conhecimento. Eu me perguntava ontem e continuei perguntando-me hoje, quando estava preparando minha fala: mas por que isso? Por quê? Será que a identidade do dirigente municipal de educação está em crise? Será que a identidade da escola municipal, sobretudo pública, está em crise? Será que a identidade docente dos profissionais com que trabalhamos está em crise? Será que por causa dessa consciência de estarmos em crise, de estarmos desviados de nossa própria identidade, é que estamos afirmando neste fórum com tanta ênfase nossas identidades gestoras da educação e gestoras do direito à educação e ao conhecimento? Com estas questões, eu queria começar problematizando o tema. Sempre gosto, quando vou falar, de problematizar o tema. Aprendi isso com Paulo Freire. A gente, como professor, como educador, não tem que trazer respostas, tem que trazer problemas. Tem que aprender antes a problematizar. Por isso que eu tentei, nesta primeira parte, problematizar. Problematizar a partir, insisto, de nossas identidades. Me falaram que muitos de vocês são gestores novos, municipais novos. Eu posso falar de minha experiência lá em Belo Horizonte, que foi uma experiência que me marcou profundamente. A partir daquele momento, eu não construí minha identidade como professor de pós-graduação da universidade. Passei a construir minha identidade muito mais próxima do professor da escola, do dirigente da escola e de nós, responsáveis pela gestão dos sistemas municipais de educação. O que eu estou querendo trazer aqui é que, se não tivermos cuidado, as nossas identidades de gestores da educação, de sujeitos gestores da educação, podem ficar diluídas, podem ficar secundarizadas em nome de tantas tarefas, de todo esse emaranhado de cada dia que nos puxa de um lado e de outro para dar conta de uma máquina que já está aí posta, e uma máquina que nem sempre é uma instituição que garante o direito à educação e ao conhecimento. Então, esta seria a primeira parte, a entrada deste tema que vocês me colocaram. E é interessante que essa questão seja, sobretudo, quase o encerramento deste fórum. Depois de toda a programação que estava olhando, em que vocês se preocupam tanto com a gestão de programas, a gestão de políticas,
a gestão de que lugar no plano nacional de educação. E antes de tudo isto, parece que o fórum precisava puxar um pouco para a nossa identidade. Mas, ao final, quem somos e o que queremos levar deste fórum, em termos de quem somos e que respostas para essa pergunta tão delicada: qual é minha identidade de gestor, de gestora da educação? Eu passaria agora para outro ponto que me parece muito importante, que seria o seguinte: tentemos politizar um pouco a nossa identidade. Vocês se afirmarem sujeitos, gestores da educação e do direito à educação e ao conhecimento, exige de nós fazer-nos uma pergunta: em que momento histórico conseguimos colocar a educação no campo dos direitos? Volto a repetir: é necessário termos consciência de que em nossa longa história, não só colonial, mas também republicana e até democrática, a educação não foi reconhecida como direito. Quando que a educação passa a ser reconhecida como direito? Vocês sabem muito bem, muitos de nós estávamos lá, gritando: educação, direito de todo cidadão. Vocês lembram? Final dos anos 70, início dos anos 80. A educação passa a ser reconhecida como direito em um dos momentos politicamente mais tensos de nossa história. Em outros termos, a educação como direito aparece marcada com uma intenção política, e política radical. Este ponto, por favor, gestores municipais, não esqueçam. Não esqueçamos. Há uma história recente em que a educação passa a ser colocada como direito dentro do movimento cívico por direitos e por direitos da cidadania. Qual era a frase que nós colocávamos? Educação, direito de todo cidadão. Vinculamos educação com cidadania e não educação como um favor das elites, como migalhas que aprendam a ler, a escrever, a contar, e agora a ler na idade certa, que no fundo é a mesma coisa. Migalhas de educação para o povo. E o que nós colocamos naquele momento politicamente tão tenso? Migalhas não, direitos sim. Esta elevação da educação ao campo dos direitos é um dos capítulos da história mais ricos da história da educação neste país. Estou querendo chamar a atenção desse ponto. Ou seja, o tema: sermos sujeitos, gestores sujeitos do direito à educação, significa repolitizar a nossa função e a nossa identidade. Mas a pergunta que poderíamos colocar seria esta: além dessa luta, dessa vinculação da educação como direito à educação, em que outro contexto se coloca a educação no campo dos direitos? A educação se coloca no campo dos direitos recentemente, na medida em que o movimento operário, vocês lembram? Tem aqui gente que vai ser diretora, né, da Undime, do ABC. No momento em que, ao final dos anos 70, os trabalhadores se reconhecem sujeitos de direitos, e entre esses direitos colocam o direito à educação,
E na medida em que depois os movimentos sociais, indígenas, do campo, quilombolas, das periferias, sem terra, sem teto, o movimento feminista se colocam como movimentos de luta por direitos, eles vão colocar nesse conjunto de direitos o direito à educação. Por que estou lembrando isto? Estou lembrando isto exatamente para que esse tema que vocês me colocaram, gestão do direito à educação, seja uma espécie de tema de fechamento de um fórum em que vocês se afirmaram sujeitos, gestores de direitos. Isso traz consequências muito sérias para a nossa identidade. Sermos profissionais de direitos, sermos administradores de garantia de direitos, é muito mais do que sermos administradores de recursos humanos, de financiamento, de políticas, de programas que chegam do MEC. Tenho ido muito nos municípios e uma coisa me impressiona. Os municípios hoje passaram a ser pedintes no balcão dos programas do MEC. Esta condição de meros pedintes não ajuda muito para sermos o que vocês propõem. Sermos gestores de direitos. Alguém vai me dizer, mas todos os programas tentam garantir direitos. Muito bem, então vamos que ter consciência de até onde esses programas garantem direitos e como eu, como administradora municipal, gestora municipal, vou fazer desses programas garantia de direitos. Mas temos que ter consciência de um fato novo. De final dos 70 para agora, de início dos 80, quando gritávamos educação, direito de todo cidadão, agora, educação dever do Estado, e exigíamos um Estado de direito, de lá para cá, muita coisa mudou. Isso que temos que ter consciência. A pergunta que nos temos que colocar, em que medida esse reconhecimento da educação no campo dos direitos foi se perdendo? Repito, em que medida esse colocar a educação no campo dos direitos foi se diluindo, foi se perdendo? É curioso que hoje a gente não escuta falar quase em educação. Falamos em aprendizagem. A gente não escuta falar em direito à educação e ao conhecimento. Falamos mais em até direito à alfabetização na idade certa, direito a cumprir as expectativas de aprendizagem. A palavra educação sumiu da agenda política no próprio campo da educação. Tenhamos consciência disso, colegas, companheiros da Undime. Estamos num momento em que a própria identidade de Estado de Direito, que garante e que tem a obrigação e o dever de garantir o direito à educação, isso se está perdendo. Hoje temos um Estado do desenvolvimento, um Estado do crescimento. Hoje os direitos à educação e direito à saúde e tudo ficaram por conta das barganhas políticas. Uma das coisas que a gente aprende quando é dirigente municipal de educação, como que somos obrigados a estar atrelados às barganhas da baixa política. É verdade ou mentira? A questão que se coloca hoje é que aquela luta por um Estado de direito, garantia do direito à educação, foi se perdendo. Nem o próprio Estado se reconhece na obrigação de garantir direitos. O Estado se preocupa
em tirar da fome os 20 milhões abaixo da linha da pobreza. Se preocupa em país rico e país em pobreza. Percebem? Estamos num momento muito delicado. O campo dos direitos, inclusive, você sabe, o presidente da Comissão de Direitos no Congresso, um racista, homofóbico, presidente da Garantia dos Direitos. Então, em que momento estamos? Eu queria chamar a atenção de vocês. Temos que politizar. Se nos afirmamos com a identidade de gestores de direitos, temos que fazer essa pergunta. Mas eu estou atrelado, enredado em que redes políticas, sociais, de direitos? Pensem como que foi se diluindo a ideia da cidadania. Hoje não se fala mais em cidadania. Consequentemente, quando não se fala mais em cidadania, dificilmente podemos falar na criança, no professor, em vocês, na gente, como cidadãos. Mas há um dado ainda muito preocupante. Toda a conquista do movimento operário, dos movimentos sociais, em lutas pelos direitos do trabalho, onde foram? Onde foram parar? Esta é uma questão muito séria. Não só aqui, na velha Europa, de onde eu vim. Cadê a França, berço dos direitos trabalhistas? Cadê? Todo dia manifestações e manifestações em luta para preservar um mínimo dos direitos conquistados durante mais de um século. Estamos num momento de crise dos direitos do trabalho, do direito à terra, do direito a teto. O que se faz com os movimentos sem terra, sem teto? O que se faz com os movimentos indígenas, quilombolas? São considerados perigosos, são demonializados, são perseguidos. A quantidade de lideranças de movimentos que morrem e que nem sabemos. Então estamos nesse momento. Eu quero chamar a atenção de vocês. Se queremos afirmar, recuperar nossa identidade de profissionais, de gestores de direitos, temos que ter consciência em que momento histórico, em que correlação de forças sociais, políticas, econômicas estamos. Eu penso que uma das funções da Undime seria criar fóruns para discutir estas questões. Eu vi a programação de vocês. Há muitas questões a serem discutidas, não é verdade? Mas, por favor, que esta questão que vocês deixaram para o final não seja simplesmente uma sobremesa pouco gostosa, mas que seja o tema, que seja a questão da Undime. O Undime volta a recuperar e colocar a educação no campo dos direitos, volta a afirmar a obrigação, o dever do Estado de garantir direitos, ou nós ficaremos simplesmente pedintes de pires na mão de um programa, outro programa, para poder salvar a nossa gestão. Diante deste quadro um pouco quase tenebroso, não é assim? Não é fácil, é que não está. O forno não está para bolos. O forno está muito mais para queimar e queimar-nos. Então tenham consciência disso, por favor. Eu não vim aqui para fazer um discurso bonito, que lindo você, nova secretária, novo secretário. A gente aprende muito quando é secretário. Eu aprendi muito. E uma das coisas que aprendi e que não esqueço até hoje é isso que estava falando para vocês. Todas nossas lutas para colocar na educação no campo dos direitos, elas são podadas.
O que se espera de nós não é colocar no campo do direito. Os direitos são muito exigentes. Deixa os direitos. É melhor gestão de favores. O que quer a elite rural que domina quase todas as nossas prefeituras? O que quer a elite urbana que domina nossas prefeituras? Ela não quer ver nem vocês, nem os educadores, e menos o povo como sujeito de direitos. Isso incomoda profundamente. Eles nunca reconheceram o povo como sujeito de direitos. Sempre foi tratado como sem direito a ter direitos. E agora você, a minha secretária, meu secretário, você vem com essa história de que temos que fazer uma gestão em defesa do povo como sujeito de direitos. Por favor, esqueça isso, engaveta isso e vamos para outras histórias. Esta é nossa realidade. Estamos num momento, insisto, em que não se fala em educação, não se fala em conhecimento, não se fala em direito, se fala em aprendizagem, se fala em inclusão, se fala em políticas compensatórias, se fala... Toda política compensatória não é uma política de direitos. Fazer o Estado compensador de carências não é política de direitos. O povo, quando é visto como carente, não é visto como sujeito de direitos. O pobre não tem direito a ser sujeito de direitos. O máximo que pode esperar é esmolas. Então vocês vão ser administradores de esmolas? Insisto, por favor, a Undime tem que colocar essas questões como questões nucleares. Do contrário, a Undime ela vai cavar sua própria fossa para se enterrar. Diante dessa situação, eu queria avançar para outro ponto. Que consequências traz esse momento que estamos vivendo, depois daquelas lutas por direitos, de colocar a educação vinculada à cidadania como direito, o Estado como dever de garantir esses direitos, e tudo isso que agora está nessa meleca aí de barganhas. Todo mundo pode entrar no bolo desde que traga votos, todo mundo pode... Diante dessa situação nojenta, sinceramente, porque esse não é o Estado de direitos, é o Estado de barganhas. Diante dessa situação, quais as consequências? Eu queria refletir um pouco com vocês sobre que consequências traz isso para nós que trabalhamos como gestores da educação pública municipal. A primeira consequência, no meu entender, é que quando a educação deixa de ser um direito e o Estado deixa de se reconhecer na obrigação de garantir direitos, as nossas identidades como gestores municipais vão perdendo conteúdo, vão perdendo força, vão ficando administradores, como falava, simplesmente de barganhas ou administradores de favores. Mas ainda, outra consequência é que as próprias identidades da escola pública vão perdendo densidade, vão perdendo força política. O que hoje se fala da escola pública? E a pública também, sobretudo municipal. O quê? Não há um dia em que, seja na Globo, seja na Band, seja na bandoleira de todas essas bandas e bandis, que não se fale mal da escola pública. A escola pública virou saco de pancadas. Esta é uma realidade muito séria. Nós que pensamos afirmar-nos a escola pública com uma representação positiva de garantidora de direitos, essa imagem já foi totalmente destruída. A escola privada, sim, mas a escola pública, e você tem seus filhos na escola pública, lembra o que nos falava ontem? Entende?
A escola pública nunca esteve tão embaixo quanto está agora. E quando a escola pública fica embaixo, a identidade do gestor da escola pública fica lá embaixo do embaixo. Então, esta é a nossa realidade. Mas há outra consequência muito séria. Sempre que se fala mal da escola pública, se fala mal dos docentes da escola pública. Brincam de ensinar, e os alunos pobres, que não deviam nem ter chegado, brincam de aprender. A escola pública é uma brincadeira, não é coisa séria. A docência pública não é coisa séria. E você, gestor dessa escola pública, não é coisa séria. Esta imagem que está sendo criada, é verdade ou é mentira? Essa imagem. A questão que se coloca para a Undime, é possível a Undime reconquistar uma imagem minimamente decente da escola pública municipal? Para mim, essa é a grande questão da Undime. A questão da Undime não é simplesmente se vai entrar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos no Plano Nacional de Educação. Muito bem. Olha, o Plano Nacional de Educação, vocês acham que isso vai ser cumprido? A LDB para ser cumprida. As diretrizes curriculares, e aqui temos um ex-membro do Conselho Nacional de Educação. Será que algum membro do Conselho Nacional de Educação pensa que vão ser cumpridas? Eu, quando fui secretário e elaboramos a escola plural, nem li as diretrizes curriculares. Não lia, não sei porquê, se era um pouco de alergia ou tinha medo de que, lendo as diretrizes curriculares, nossa radicalidade política e educativa ficasse freada. Hoje o Conselho Nacional de Educação é outro, ainda bem. Eu já tenho um contato ultimamente mais próximo, através do ADUN, através de todos os colegas lá. O Ronca é outra coisa. Hoje o Conselho Nacional de Educação está mais próximo do chão da escola, que acontece na escola, sobretudo o que acontece na escola pública. Isto é esperançador. Mas insisto nas consequências. No momento em que estamos nessa situação, em que o direito à educação, que tanto brigamos, que tanto elevou nossas identidades, está embaixo, as consequências para nós são preocupantes. Qual é a hipótese que estou querendo trabalhar aqui? Primeira hipótese. Essas crises no reconhecimento dos direitos da cidadania e do reconhecimento do Estado como um Estado de direito que tem obrigação, dever de garantir direitos, especificamente do direito à educação e ao conhecimento, tem levado à crise de nossa escola. Não é a escola que está em crise, é o Estado que está em crise. Isto tem que ficar claro, é a cidadania que está em crise. Quando a cidadania entra em crise, o direito à cidadania entra em crise. E a educação, enquanto direito de cidadania, entra em crise. Isto que nós temos que ter clareza. Por favor, criem seminários, estudos, fóruns, onde se discutam estas questões. Mais ainda, a minha hipótese, e tenho escrito, vocês sabem muito sobre isso, ofício de mestre, em todo lugar me chamam para falar. Mestre, qual é o nosso ofício? Parece que o professor acorda de manhã, se olha no espelho e não se vê. E começa a duvidar de sua identidade. Mas qual é meu ofício? Onde que eu vou? Qual é minha identidade? A questão, a procura das identidades docentes é uma das grandes questões hoje da docência. Então, nós, como dirigentes municipais de educação, teremos que colocar isso no centro de nossa gestão. Por favor, não esqueçam dos professores e da crise de identidade a que estão sendo submetidos e triturados. Por favor. Não adianta você construir uma escolinha bonita e conseguir um dinheiro do MEC para agora uma creche. Não gosto da palavra creche. Creche é coisa de pobre.
Temos que falar em centros de educação infantil. Dona Maria tem direito de que sua filhinha, seu filhinho de 2, 3 anos, vai para um centro de educação como a patroa leva. A mesma coisa. Madame não fala que seus filhos estão na creche. Isso é coisa de povo. Até os nomes que nos damos já são precarizadores do próprio povo, humilhantes do próprio povo. Então, a questão que se coloca, insisto, para nós, por favor, deem centralidade à crise da docência dos docentes que trabalham com vocês. Mas eu não queria ser terrorista em termos de crise de docência. Ultimamente eu prefiro falar em reinvenção da docência. Se vocês chegam às escolas, vocês vão perceber que a docência está sendo reinventada na sala de aula. Tenham um olhar positivo para os docentes. Deixem por conta das TVs passar um olhar negativo. E, por favor, vocês não sejam aqueles que jogam ainda mais lenha ou que jogam gasolina nessa lenha de queimar o professor, a identidade docente. Estas questões me parecem de extrema seriedade. Quando o professor percebe que na secretaria olham para ele, não com um olhar negativo, mas positivo, ele passa a ter autoconfiança em si mesmo. Toda a identidade positiva de uma rede municipal depende da identidade positiva de seus profissionais. Não esqueçam disso, por favor. Não depende da identidade positiva de você, gestor ou gestora. Depende fundamentalmente dos sujeitos da prática pedagógica. Não somos nós que fazemos a educação. Quem faz a educação é o professor, é a professora, é o aluno, é a aluna, o educando, a educanda. Então, esta é uma questão, insisto, nuclear. Reencontrar os sentidos da docência, reencontrar os sentidos de nossa gestão. Mas como avançar nessa direção? Que saídas temos? Eu já estou apontando uma. Tenham como meta principal valorizar os processos de reinvenção da docência que acontecem nas escolas. Eu tenho um texto já antigo, e o título é Quando a escola se redefine por dentro. A escola se redefine mais por dentro do que de fora. Não é o Conselho Nacional de Educação que redefine a escola, nem o MEC que redefine a escola, nem a universidade, com os seus textos e pretextos. Onde se dá a educação é aí na relação, tensa relação, entre a educadora, o educador, o educando, a educanda. Então, esse tem que ser, a meu parecer, o ponto nuclear de nossa gestão. Mais ainda, eu gostaria de destacar que estamos num momento em que voltam os movimentos sociais com toda a força. Se pretende demonializá-los, mas eles voltam. Se pretende dizer que os sem terra já não existem, mas eles voltam. Que os sem teto não existem, e eles voltam, lutando por terra e por moradia. Se fala, nós machos falamos que o movimento feminista já caiu, que agora a mulher voltou a ser o que era, a nossa imagem. A mulher é feita da costela do homem, é um pedacinho do homem, ela não tem nem identidade própria. Mas vocês mostram que tem, mas se tenta dizer que não tem. Ou seja, toda essa tentativa de ocultar os movimentos sociais
gera novas resistências dos movimentos sociais. Então, diante desse quadro, eu gostaria de colocar esta pergunta. Se queremos recuperar a gestão ou a função gestora da educação enquanto direito, com quem temos que aproximar-nos? Ou de quem temos que aproximar-nos? Quem vão ser nossos parceiros? Quem vão ser aqueles que vão construir junto conosco a reinvenção da docência, a reinvenção da escola, a reinvenção do direito à educação? Quem são? Eu queria chamar a atenção de dois sujeitos. Não temos tempo aqui para mais. Primeiro sujeito com o qual temos que fazer parcerias e mais do que parcerias. O movimento docente. Talvez alguém se estranhe. Estou falando, sim, senhor. O movimento docente. O movimento docente, para mim, tem sido o grande educador da educação. Quem colocou educação, direito de todo cidadão, foi o movimento docente. Aqui deve ter muita gente que fez parte do movimento docente. E espero que vocês, como dirigentes, não tenham vergonha de ter sido feito parte do movimento docente. Ao contrário. Lá no final dos anos 70, quando eu estava chegando na educação, eu acompanhei as greves, as famosas greves dos 70, do Sindiúti e em tantos outros lugares. E eu lembro que no Encontro Nacional de Supervisão em Curitiba, eu levei o seguinte tema para debate. Estamos em tempos de greves, de afirmação dos profissionais da educação. Mas que afirmação que eles estão fazendo? Se afirmam trabalhadores, se afirmam com direito ao trabalho, se afirmam que eles não são funcionários deste ou daquele governante, se afirmam trabalhadores, consequentemente, afirmam os direitos do trabalho. E eu colocava a pergunta: quando os educadores se identificam como trabalhadores, que rumos tomará a educação brasileira? Esta pergunta até hoje me persegue. De 79 para cá, eu diria a vocês que temos que ter consciência. A educação não seria a mesma sem o movimento docente. Então, a pergunta que nos temos que colocar: se você é dirigente de educação, como se relaciona com os professores e especificamente com o movimento docente? Os condenamos? Condenamos suas lutas por direitos? Quando os direitos do docente não são garantidos, ele também não garantirá os direitos dos educandos. Isso tem que ficar muito claro. A garantia do direito dos educandos à educação e ao conhecimento passa por outra garantia prévia, a garantia dos docentes como sujeitos de direitos, não de favores. O que estamos observando agora? Depois de tantas lutas por um piso salarial como direito do trabalho, a quantidade de prefeituras, de dirigentes municipais e estaduais, em Minas Gerais tivemos uma greve de 115 dias, porque falavam: podemos pagar até mais, mas não como direito, mas como favor. Esta é uma questão muito séria. Insisto com vocês, gestores municipais, se nós condenamos e continuamos querendo condenar os nossos professores, não a sujeitos de direitos enquanto trabalhadores, mas a destinatários de favores, não construiremos uma escola de direito, nós construiremos uma escola pública de direito. A garantia
do direito à educação passa pela garantia do direito do profissional da educação. Isto para mim está tão claro, que é o que venho defendendo em tudo o que eu escrevo nessa direção. Mais ainda, queria colocar outro ponto que me parece muito importante. Estamos agora diante de um fato novo, ou dois fatos novos. O direito a um piso salarial, como direito, e o direito a um terço da jornada para estudo, pesquisa, qualificação, como direito. Veja, o que significa isso? Significa que o seu professor, a sua professora, não é simplesmente um aulista, é um profissional da educação. E não só que tem direito a que você promova a educação continuada com um seminário, isso não. Isso já era. Hoje a educação, a formação, não é um pré-requisito para maior eficiência e qualidade da escola. A educação, a formação é um direito. Ter colocado a formação docente como direito, para além do salário, para além das horas, isto muda radicalmente a própria docência e nos obriga a mudar a nossa gestão dessa docência. Há uma questão que eu gostaria de chamar a atenção a vocês. Nem no MEC, nem na Undime, temos dado a devida centralidade à organização do trabalho docente. Ainda a organização do trabalho docente, insisto, é do aulista que dá aula na rede municipal e sai correndo para a rede estadual e vai correndo ainda para a EJA. 3 turnos. Muitos professores e professoras 3 turnos. Eu lembro de uma mulher professora que me falou, 4 turnos, professor. Mas não é possível. Eu turno em casa, aguentando o maridão. Há questões muito sérias. Hoje o trabalhador na educação, vamos passar para outro ponto, porque o tempo vai mais depressa do que eu gostaria. Bem, o que eu estou sugerindo aqui neste ponto é que quando vocês buscam parcerias, e estava vendo aí uma quantidade de parcerias, às vezes estranhas. A parceria nossa tem que ser os educadores e seus movimentos. Se nós fazemos parcerias com quem explora o trabalho, explora a renda do trabalhador, é uma contradição para depois dizer que somos gestores do direito à educação. Tenhamos um pouco de clareza e lucidez nas parcerias que fazemos. Insisto, quem estará de nosso lado, desde que nós o respeitemos como sujeito de direitos, e quem estará do lado de um programa e de um direito da educação, tem que ser os próprios atores, sujeitos da educação, os professores. Mas vou falar rapidamente dos educandos. Estamos diante de uma questão muito delicada. Os educandos que chegam hoje na escola pública não são os mesmos que chegavam nem faz 10 anos, nem 15, nem 20. Ontem estava conversando com Pilar, um pouco a pergunta, não é, Pilar, que nos colocávamos. E se você tivesse que fazer a escola plural hoje, ou a escola Ibiruma, ou a escola Candanga, ou a escola Sem Fronteiras, ou a escola Cabana, seria a mesma? Eu diria, não. Seria muito mais radical. Por quê? Porque no final dos anos 80, com Paulo Freire, em São Paulo, e no início dos 90, em todos esses municípios, ainda tínhamos 20% que não chegavam na escola. Hoje, esses 15, ao menos, já chegam na escola. Quem está chegando à escola é
a infância, a adolescência, os jovens e adultos que nunca chegaram. Depois de séculos de luta por chegar à escola, eles estão chegando. E não chegam na escola privada. É o que nos falava ontem. Chega na escola pública. A escola pública hoje é sinônimo de escola popular. De escola do povo. Então, diante dessa realidade, a questão que se coloca para nós é esta. Mas será que eles são reconhecidos sujeitos de direitos? Por que se abrem as portas da escola para eles? É por seu reconhecimento como sujeitos de direitos? Não. Esta é uma questão muito delicada. É porque são reconhecidos como pobres, são meninos de rua, violentos, ameaçadores, que roubam bolsa das madames ou que nas favelas, como nos falava ontem, tem que sair fugindo da polícia pacificadora. A polícia que pacifica. Se antigamente a questão operária era uma questão de polícia, hoje a questão da pobreza é uma questão de polícia. É muito sério. Por favor, tenhamos consciência. Ontem ele falou coisas tão fortes. São essas infâncias, adolescências que chegam na nossa escola. A questão que se coloca quando chegam os pobres, quando chegam os marginalizados, quando chegam os diferentes feitos tão desiguais, o que acontece na escola? A escola pode ser a mesma, a escola plural poderia ser a mesma, a escola candanga poderia ser a mesma, a piruna teria ser a mesma? Não. Tem que ser muito mais radical. A gestão de vocês hoje tem que ser muito mais radical do que a gestão quando nós estávamos no início dos 90 na secretaria. Muito mais. Por quê? Insisto, porque estão chegando os que as elites não gostariam que chegassem. E até o Estado nem gostaria, e os governos de que vocês são dirigentes municipais talvez nem gostariam que chegassem. Então é uma questão muito complexa. Vocês estão entre a cruz e a calderilha, não se fala assim? Estamos ser dirigentes, conscientes da garantia do direito à educação, quando as próprias elites que nos escolhem como dirigentes nem gostariam que eles tivessem direito à educação, como não gostam que tivessem direito à terra. Coisa muito complicada. Estar nessa função hoje é muito tenso. E não porque você não dá conta, é porque, insisto, estamos num momento dos mais tensos na história da educação do povo e na história da escola pública. Sempre que o povo chega num lugar, aquele lugar passa a ser visto com medo. Sempre. Se chega no parque municipal, as famílias de bem tiram seus filhos de lá e vão para seu clube. Está acontecendo um fenômeno muito sério. Na medida em que diz que 30 ou 40 milhões passaram da classe D para a classe C, vocês estão na classe C, D ou Y? Em qual que vocês estão? O que está acontecendo? Os que passaram da classe D, que tinham seus filhos na escola pública, agora estão querendo colocar os filhos na escola privada. E estão surgindo escolas privadas de segunda e terceira categoria. Gente, a coisa é seríssima. E vai ficando para a escola pública aqueles que não estão nem sequer na classe C. Tá? Diante desta situação, ou temos clareza de sermos profissionais da garantia, não do direito à educação em abstrato, mas de direitos concretos de sujeitos concretos, que nunca tiveram direito a ter direitos, ou não acertamos. Esta é a questão que eu gostaria de trazer para vocês. Não sei se é o melhor prato para o final deste fórum, mas acho que tem que ser colocado. Ok? Eu não gosto de enganar a ninguém.
com discursos bonitos. A realidade é muito mais dura do que nossos discursos. E a função nossa é mostrar essa realidade. Parabéns por ter trazido um homem como esse ontem, negro tinha que ser, com essa lucidez. Quantos doutores não têm a lucidez dele? E não passou da 5ª série, 6ª série. Isto me mostrou, ayer eu saí convencido de algo que se a escola é muito importante, a vida é muito mais importante como escola. E a grande questão que nós temos que colocar é esta: como vemos essa infância e adolescência? Como vemos? Como vemos sua família? Está acontecendo um fenômeno muito preocupante. Nunca a relação da escola pública com as famílias populares foi tão tensa como agora. Quando eu falo, a toda hora se levanta alguém e diz: mas Arroyo, é que você não sabe, a família não educa, a família não põe limites, a família não dá valores, não tem educação. Manda para a mãe que os pariu, para que os eduque, para depois poder vir para a nossa escola. Esta é a realidade. Nesse momento, eu pediria para vocês uma coisa. A mãe deles tem valores. Minha mãe teve valores. E aqui estou eu. E a mãe de vocês teve valores e aqui estão vocês. E talvez nós estejamos muito mais próximos desses que estão chegando do que das elites. Vamos, por favor. Quando se fala mal da família popular, é bom dizer: e eu, de onde que venho? Quando se fala mal da mãe, da mulher popular, se está falando mal de minha mãe. E isso não aceito. Está claro isto? Estamos num momento... São questões que têm que ser prioritárias na gestão. Se coloquem essa pergunta. Como que na minha rede se dá a relação escola-família, pobre, popular que chega? Como? Não deixem isso por conta da diretora, diretor, nem do professor, a professora. Isso é uma questão de gestão. E temos que ser duros. Isso significa ser gestores de direitos. O resto é blá, blá, blá. Está claro? Então, estas são as questões nucleares. Como vemos esses educandos? Uma das coisas que mais me impressiona é a imagem que a própria escola tem dos educandos. Populares, claro. De meu neto deve ter uma imagem linda, porque ele é lindo. E está entendendo? Mas, e do filho da empregada? E do filho da baleira? Que cuida de nossos filhos e abandona seus filhos para cuidar dos nossos? Que imagem temos? Que imagem tem a escola? A escola fracassa quando quebra imagens da infância, adolescência e juventude com que trabalha. A nossa escola tritura autoimagens populares, de infância popular. Isto é muito sério. Veja as palavras com que, os adjetivos com que os adjetivamos. Com problemas de aprendizagem. Quer dizer que não funciona, falta um parafuso. O que é? Violentos, sem valores, sem limites, nos agridem. Podem até nos agredir, mas nessa hora devíamos pensar por que nos agridem. Porque carregam agressores e agressores da sociedade e vão à escola esperando não ser agredidos. Eu acho que deveríamos colocar estas questões no campo da gestão e da ética. Me permitam uma coisa, se criticou muito a escola plural e as outras porque diz que não reprovávamos, não é? Eu quando me falam isso, condenar a escola plural porque queria acabar com a reprovação? Mas por que tem que ser a reprovação? Por quê? Que cultura política é essa que encomenda a escola a função de triturar, reprovar, quebrar identidades da infância popular que chega na escola? Se façam esta pergunta.
Eu não aceito isso. Quando nós chegamos lá em Belo Horizonte, falamos, isso não. A escola não vai ser o lugar de segregar, de humilhar, de destruir identidades de aqueles que a sociedade destrói. Não. Então, que sentido disso? Falar de direito à educação? Antes do que direito à educação é o direito à identidade positiva. Aliás, o direito à identidade positiva é precondição para o direito à educação. Então, estas são questões que nós temos que colocar diante dessa infância que chega. Como os vemos? E se coloca em outra pergunta, como que eles se veem? A imagem que ontem nos colocou mostrava que se a escola, a sociedade, tentou destruir sua identidade, ele deu a volta por cima construindo uma identidade positiva. Mas a minha pergunta, por que a escola não poderia colaborar para que aqueles que chegam com identidades tão quebradas, lembra meu livro, Imagens Quebradas, por que não fazer o possível para que a escola seja um lugar de reconstruir identidades quebradas? Se fala muito em aprender a ler na hora certa. Não sei se tem que ser na hora certa. Como aprender a ler na hora certa para aqueles que não têm nada certo? Tem uma questão muito séria. Se eles nem nasceram na hora certa, nasceram já desnutridos, foram gestados durante 9 meses de uma mãe desnutrida, se nada na vida deles foi certo, por que a alfabetização tem que ser certa? Por favor, não entre nesse programa com essa direção, por favor. Sempre que se coloca um parâmetro de medida, quem vão ser os que vão ser colocados fora da idade certa? Quem serão? Meu neto? Não. Serão os de sempre. Os negros, os pobres, os favelados do campo. Daqui a pouco vamos ter as turmas alfabetizadas na idade certa. 2, 3. E as turmas fora da idade certa. 5, 6. Mais uma classificação. Temos que ser contra toda classificação que humilha aqueles que já são classificados e humilhados na sociedade. Então, estas são as questões que eu queria colocar para vocês. Estamos num momento, insisto, rico. Estamos num momento de reconstrução da escola. Estamos num momento de reconstrução das identidades gestoras. E essa ideia que vocês me colocaram, gestão do direito à educação e ao conhecimento, me parece uma grande pista. Agora, eu queria sugerir, já para terminar, recuperemos a palavra educação. A palavra aprendizagem não é a mesma coisa do que educação. Uma criança de 6, 7, 8 anos não tem só direito à alfabetização. Tem, mas não só. O ciclo da infância na educação fundamental, 3, 4, 5 anos, não é apenas um ciclo de alfabetização, como falam as diretrizes curriculares do ensino fundamental. Não, senhor. E quem colocou isso está roubando o direito dessa infância a uma formação plena. Uma criança de 6, 7, 8 anos, de 9, 10, 11 anos, não é apenas um alfabetizando, é uma mente que tem que aprender a pensar. É um sujeito cultural que tem que aprender sua identidade cultural. É um sujeito de gênero que tem que aprender já o que é ser mulher e o que é ser homem. É um sujeito ético que tem que aprender a formar-se enquanto sujeito ético. É um sujeito de espaço, é um sujeito diverso, que tem que saber o que é ser negro, o que é ser branco. Estas são questões. Então, por favor, dirigentes municipais, já que vocês colocaram este tema, sujeito da gestão educacional, levemos a sério nossa condição de gestores da educação com maiúscula, do conhecimento com maiúscula, do direito à educação e ao conhecimento com maiúscula. Muito obrigado a vocês.
Conforme combinamos, nós vamos fazer agora 30 minutos de debate, vamos receber os crachás. Também receberemos questões por escrito. Já temos aqui uma inscrição. Será que eu vou para lá? Nós, agora que já temos condição de chamar as pessoas, temos aqui, eu vou falar uma ordem aqui de 3 nomes para as pessoas já se aproximarem. Opa! E como eu já estou percebendo muitas questões, podemos fazer uma rodada. Podemos, professor? Fazer uma rodada, né? Então, temos aqui Joaci Lima, em seguida Maria Silva e depois Manuelina. Então, pela ordem, Joaci Lima com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Professor Arroio, parabéns pela brilhante palestra e concordo integralmente com o senhor. Inclusive, a minha pergunta é justamente nesse sentido, que eu gostaria de ter feito essa pergunta durante a explanação do ministro, mas ele foi embora e não teve esse momento. Como nós encaramos nossos alunos como sujeitos de direito, quando a escola, e principalmente a 50% das minhas escolas, das escolas da minha rede, sequer tem energia elétrica, sequer tem energia elétrica. Aí desfila aqui uma série de que é importante, as TICs, as tecnologias, mas como vamos aplicar isso se não tem o básico na escola? É essa a questão. Então, gostaria de só fazer esse comentário. Muito obrigado. Maria Silva. Maria Silva aqui é Pilar. Bom dia. Deve ter muita Maria Silva aqui na plateia, né? Mas primeiro eu quero dizer da minha admiração e de o tanto que eu aprendi trabalhando com o Miguel, porque quando a gente começa a ficar mais à direita, eu diria, ele sempre nos puxa para a esquerda radicalmente. Mas eu penso que a gente deve, em relação à aprendizagem, eu queria refletir com o professor Miguel Arroio se não é possível, se não é necessário que a gente tenha uma escola que reorganize o trabalho docente, e eu penso que esse foi o maior avanço que tivemos na escola plural, quando começamos a trabalhar com a proporção de 3 professores para 2 turmas, o que existe até hoje em Belo Horizonte, que gerou um tempo de estudo para todos os professores, mas se o direito da aprendizagem, se ele não está intrinsecamente ligado ao direito à educação, quer dizer, não é qualquer aprendizagem, mas não dá para que a gente releve para essas crianças populares o direito de aprender e aprender em um ambiente que dê a elas o que elas não têm como as crianças de classe média. Quer dizer, elas vêm de famílias não letradas, de famílias que não tiveram direito à educação, daí a importância da EJA, daí a importância disso que o professor Miguel fala, da aproximação da família com a escola, mas eu acho que é fundamental
garantir a essas crianças sempre e para todas o direito de aprender. Então, se quando a gente fala do direito à educação, implicitamente a gente não está falando também do direito de aprender. Mais uma para esse bloco, Manuelina. Bom dia a todos, bom dia, professor Miguel. Acho que hoje, no último dia, nós, dirigentes municipais, tudo que foram construídos nesses 3 dias, acredito que um pouco foi aí desconstruído, né? Porque nos trouxe assim, muitas problematizações. E o que eu gostaria de solicitar, professor, é em relação ao segundo sujeito, né, que o senhor colocou, os 2 sujeitos que nós, dirigentes, deveremos ter como parceiros, e o primeiro sujeito, que são os movimentos do docente, né, o professor. Eu acredito realmente que quem faz a educação é o professor. Nada adianta tantos parceiros ou tantos projetos se o professor realmente não imbuir dessa tarefa. Gostaria que o senhor mencionasse o segundo sujeito. Passamos, então, à manifestação do professor a respeito das três intervenções. Bom, vamos lá, vamos comentar um pouquinho, porque o tempo é escasso, né? Como encaramos nossos alunos como sujeitos de direitos se não tem energia elétrica, se não tem... Eu penso muito que, e aí já toco um pouco no que você, Pilar, coloca, a questão da direito à aprendizagem. Eu acho que o direito à humanidade precede o direito à aprendizagem. E precede o direito à cidadania. Há uma coisa que me chama muito a atenção, por isso que eu sugiro termos como parceiros de diálogo os movimentos sociais e o movimento docente. Eles têm lutado pela educação, mas sempre pela educação atrelada aos direitos mais básicos do viver, enquanto humanos. Muito interessante. Direito à educação, mas direito à terra, direito a teto, direito à memória, direito à identidade, direito à diversidade, como mulher, como negro, como indígena. Me está entendendo? Isto nos leva a uma questão, o primeiro colega que colocou, uma escola tem que ser, antes de tudo, para ser educadora, um espaço de um digno e justo viver. A escola que não for humana não será uma escola educadora. Que não tratar como humanos os educandos e uma gestão escolar, municipal ou federal ou estadual, que não dá condições de humanidade, condições físicas, não espere que essa escola seja educadora. Está claro isto? Isto tem que ficar muito claro. Aquela história de que em qualquer pardieiro eu posso garantir o direito a aprender. Aqui que garante o direito a aprender. O primeiro direito a ser aprendido é o direito a ser gente, a viver, e viver com dignidade. Temos uma pedagogia demasiado ilustrada. Quando falamos em aprendizagens, são aprendizagem de conteúdos, aprendizagem. Aprender-se esse aluno que com tanto custo chegou na escola, é o primeiro direito à aprendizagem. Me estão entendendo por onde estou levando as questões? Tem este livrinho que vocês devem conhecer, este Currículo Território em Disputa. Eu destaco duas coisas centrais nesse livro. O direito do professor a saber-se, a aprender-se, enquanto sujeito de criatividade, de autorias,
de lutas por direitos e o direito do aluno a saber-se. Um estudante de pedagogia, de licenciatura, pode passar 4 ou 5 anos estudando e não saber nada da docência, não saber nada da história da docência, não saber nada da luta por direitos dos docentes. E um aluno pode passar 5 ou 8 anos na escola, aprender muita coisa e garantir o direito à aprendizagem, mas não garantir o direito a aprender-se, a saber-se. Tá ok? Esta é a grande questão que nós temos que colocar. A função da escola não é tanto aprender coisas, mas aprender-nos. Há uma frase que eu gosto de Boaventura: conhecimento que não me ajuda a saber-me, para que me serve? Esta que é a grande questão. Ontem falava, de que me serviu para mim a raiz quadrada? Só se for para interpretar o quadro da grade, da cadeia onde terminou indo. Está entendendo? Ou seja, há coisas muito sérias. E aí entra na questão da aprendizagem. Aí você colocou, mas não é qualquer aprendizagem. O direito ao conhecimento exige de nós colocar esta pergunta: mas que conhecimento? 40, 50, mais do que isso, dos conhecimentos escolares são inúteis. Ouvimos isso ontem. E sabemos isso como pais e como professoras e professores. Faz poucos dias cheguei lá. Meu neto estava já 11 horas. Digo, vai dormir, por favor, está na hora de dormir. Ah, não terminei o dever. E aí a mãe grita, ficou vendo a televisão, não fez o dever. Essa coisa toda, né? Aí, eu te ajudo, vem cá, para você dormir rápido. O que é que você tem que fazer? E eu vi que estava lá com um texto de Drummond de Andrade. Eu falei, mas você gostou do texto? Vou, não é para gostar. Eu nem sei quem que é esse homem. Eu, mas então, por que é isso? Eu tenho que adivinhar 5 nomes comuns e 5 incomuns. Não se diz incomuns, você esqueceu tudo. E espero que você também esqueça as besteiras, para colocar coisas mais importantes. 5 verbos transitivos e intransitivos. Está preocupado em saber transar já, na idade que tem. Mas as questões de gênero não serão colocadas. O que quero dizer para vocês? Sejamos sinceros, professoras e professores. Mais de 60% do que ensinamos é conhecimento morto. Até para nós. A crise da docência é ter que ensinar o que nós mesmos não acreditamos. E queremos que acreditem neles. Então, esta é uma questão muito séria. Falar em aprendizagem, sim. Mas que aprendizagem? O que eu estou sugerindo é que há muito conhecimento vivo. Lembra daquela música? Há tanta vida lá fora, não é isso? Há tanto conhecimento lá fora, mas não pode entrar nas grades curriculares. Esta é uma questão que vocês, dirigentes curriculares, têm que se colocar. A organização do trabalho docente é escrava da organização do conhecimento no currículo. Por que não conseguimos mudar a organização do trabalho docente? Seriado, fragmentado, por níveis, por disciplinas. Por quê? Porque eles apenas reproduzem as grades curriculares. É uma questão muito séria. Então, veja, depois que o Conselho Nacional coloca todas as coisas que eu falei, maravilhosas, as diretrizes curriculares da educação média, tudo isso, né? Mas depois, quando chega ao final, vai dizer, o currículo se divide em parte, como que é? Eu nunca aprendi isso. Como que é? Parte comum e parte diversificada. E o comum é a disciplina A, B, C, Y. E aí que tem que estar formado. E é essa aprendizagem que tem que aprender. Por favor. Por favor. Por isso que eu não gosto muito da palavra aprendizagem. Porque a palavra aprendizagem tem uma data, ou tem um conteúdo muito específico.
sobretudo diante agora de essa máfia. Ontem eu estive, a esta hora eu estava falando lá na CAPES. Me chamaram na CAPES, eu falei, eu na CAPES, para quê? Para discutir o sistema de avaliação? Não, eu PIBIB, essa coisa. Muito bem, fui lá, gostei. Mas o sistema de avaliação, vocês sabem quem que elabora a avaliação? Eu também não sei, você sabe, Adeu? Não sabemos. É uma máfia que não sei se entendem alguma coisa de educação. Acho que não. Está entendendo? E nós temos que submeter as nossas crianças e adolescentes a essas aprendizagens, que nem sequer somos nós, especialistas em educação, em conhecimento, que elaboramos. Se vocês premiam as provas, não sai uma gota de conhecimento, porque são competências. Hoje nem a palavra conhecimento se usa. Gostei quando vocês colocaram aqui, para mim, conhecimento, direito a conhecimento. Será que as provas do IDEB e as provinhas avaliam conhecimentos? Não. Avaliam competências, avaliam resultados. E toda avaliação de resultados significa que o único conhecimento que vale é o que é quantificável. É a negação do conhecimento. Está entendendo? Então temos que ter... Por isso que eu prefiro a palavra educação. Eu prefiro o direito à educação, o direito ao conhecimento, como vocês colocaram, o direito à humanidade, mais do que o direito às aprendizagens. Aprendizagens, eu pessoalmente, eu não sei se a minha função como professor ao longo de 50 anos foi que o aluno aprenda, e que o aluno se eduque, que o aluno pense, que o aluno discuta, que o aluno interrogue. Não é aprendizagem. Paulo Freire, temos que educar para perguntar mais do que para aprender. É por aí que eu continuo. Até quando, não sei, mas por aí eu continuo. Tá bom. A questão de sujeitos. Eu acho que entendemos todos quem são sujeitos. Os nossos filhos, para nós, são sujeitos. Não é verdade? E sujeitos, a vezes, difíceis. Mas sujeitos. Sujeito é o ser humano que tem direito a comer, a viver, ao conhecimento, aos valores, à ética, à memória. Esses são os sujeitos, sujeitos humanos. A educação perdeu essa ideia de sujeitos humanos. São alunos. Nem nos interessa quem são, onde viveram, como viveram. Um aluno me falava, eu perguntei, mas por que você está com 10 anos na primeira série? E ele me respondeu, minha professora fala que não tenho cabeça para as letras. Por favor. Esses são nossos alunos, não sujeitos. Aluno não é sujeito. Aluno é aluno. Simplesmente está na lista, aprendeu, não aprendeu, sabe matemática, não gosta de matemática, reprovado, aprovado. Se nós, quando reprovamos, pensamos que estamos reprovando sujeitos humanos, talvez não reprovássemos. Por isso que eu gostei muito da palavra sujeitos. Inclusive vocês, sujeitos. Não sejam meros gestores, mas sujeitos humanos com uma dificílima função de ser gestores do direito à educação. Nós vamos encerrar as inscrições, porque nós temos 10 minutos, Vivian acabou de avisar, e temos aqui ainda, temos 6 inscrições. Então, nós vamos fazer 2 blocos. Você queria um? Eu acho muito, né? Fazer 2 blocos, professor, fazemos um. Eu que sei? Eu sei. Eu vou assumir minha condição de sujeito. Então, vamos fazer um bloco. Vamos chamar a Eliane, vou falar a ordem, as pessoas já se aproximam. A Eliane Santos, na sequência, Linda Bel, Francisco Freitas, Antônio Barros, Adriano Esperandio e Dourineide. Esta é a ordem e já chamo, então, a Eliane Santos para a sua intervenção. Bom dia a todos e a todas.
eu gostaria de dizer ao professor Miguel Arroyo que nós fomos desconstruídos, muitos conceitos aqui foram desconstruídos. O seu discurso nos desequilibrou, mas isso é importante, que os nossos conceitos sejam desequilibrados para que, né, durante esse processo venha se equilibrar. Eu acredito muito nesse seu discurso. Nós fomos realmente desconstruídos por tudo isso. E tratar de identidade do dirigente, de identidade do professor, identidade do aluno, a gente precisa realmente reafirmar isso em sala de aula, reafirmar isso nos nossos discursos lá com os nossos professores. Eu lembro que na minha primeira reunião com os professores da minha rede, eu coloquei que nós precisamos humanizar o atendimento, tanto ao professor quanto ao aluno. Eu só queria deixar esse comentário, professor, porque eu sou fruto de uma educação rural, onde muitas vezes o meu transporte era um cavalo, e para chegar à universidade eu viajei durante 4 anos, indo e voltando, e esse seu discurso vai, com certeza, contribuir muito para que nós, educadores, nós, dirigentes de educação, voltemos para os nossos municípios e façamos valer realmente esse direito à educação. E eu compreendo quando o professor diz que não gosta muito da palavra aprendizagem. A partir de agora, sim, nós compreenderemos melhor esse discurso e, com certeza, nós vamos fazer a diferença lá em nossos municípios. Então, muito obrigada. Só um comentário. Lindabel Cardoso. Então, professor, é sempre um prazer ouvi-lo e quero parabenizar um Undime por trazê-lo aqui nesse último dia. Eu queria compartilhar com vocês um pouco o sentimento que eu estou aqui no dia de hoje. Eu participei do movimento de professores e participamos de muitas lutas, muitas greves, muitos congressos de CNTE, dos movimentos aí dos professores nos estados e no país. E eu tenho um pouco a sensação de que hoje fico muito feliz com todos os programas e todas as mesas que vieram aqui do Ministério da Educação. Mas eu tenho um pouco a sensação que um encontro da Undime faltou espaço de discussão entre nós, dirigentes municipais. Nós não tivemos grupos para discutir, para trocar experiência. Me parece, sabe, com a maior humildade, viu, Cleusa? Eu quero dizer que me parece que agora o MEC tem tudo que a gente sempre lutou para ter. Recurso, programas, tudo para a gente pedir para levar para o município. Mas está faltando discussão entre nós sobre concepção de educação, sobre os problemas do dia a dia, como garantir o direito da EJA, da educação infantil, da educação fundamental daqueles que estão fora. Eu sinto um pouco que parece que o encontro fica meio de cima para baixo. A gente vem aqui para ter um monte de informações, que ainda bem que tem esse monte de programas e de políticas. Mas eu sinto que falta a gente poder conhecer no grupo a realidade dos vários colegas de vários municípios desse país imenso que a gente vive. E eu sinto um pouco que isso, né, deixa a desejar. Eu queria ter conversado mais, né? E eu fico com a sensação que agora o MEC parece que o PAR, a gente acaba sentindo que se tiver um bom analista de sistema, um bom técnico de informática, parece que já vai fazer a melhor educação no município. Parece que deixa essa impressão para a gente. E educação não é isso, não é? Não é só o técnico de informática que vai fazer uma boa informática. Eu ouvi uma colega dizer, olha, eu contratei um técnico do MEC, paguei 2.500, ele foi na minha cidade, fez o PAR e pediu tudo que tinha direito. Aí eu perguntei, mas e a EJA? Não tem demanda no meu município. E a creche? Não tem creche, não tem demanda. O prefeito quer que tenha creche, mas não tem demanda.
Então, gente, eu acho que isso está tudo errado, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, sim, um programa informatizado, mas a gente tem que ter fóruns da Undime para debater concepção de educação. Nós queremos, sim, trabalhar, né, o sujeito de direito na sua plenitude. Acho que, felizmente, eu acho que a sua mesa trouxe questionamentos para a gente fazer. A reprovação, que é excludente, que não contribui, né? E a gente precisa mostrar que o dirigente de educação, ele é um educador na essência. Ele não está aqui só para pedir dinheiro e pedir programa. Nós temos que saber o para que levar os programas. Não é isso? Para garantir cidadania, emancipação e solidariedade, luta, humanização. Senão, não tem por que a gente aqui vai correr atrás dos técnicos para trazer todos os dinheiros, os programas. Para quê? Poder pelo poder? Isso eu não quero. Eu quero educação de qualidade social. Obrigada. Como nós temos 4 inscrições, eu vou pedir aos colegas para a gente ver se consegue formular em até 3 minutos, porque o professor ainda tem que se manifestar e temos outra mesa, somente por isso. Francisco Freitas. Bom dia a todos. Professor, muito atento à sua palestra e dizer que nós viramos pedinte de recursos para a nossa educação. E em 4 meses à frente da secretaria, eu tenho tido muito medo, porque principalmente nos encontros feitos pelo Tribunal de Contas, eu tenho medo de na saída ter uma algema botada nas nossas mãos. Esse é o grande problema. Mas a pergunta é a seguinte: as sugestões por você aqui deixadas nos deixam em um dilema, pois somos conscientes que estamos na função de dirigente municipal de educação. Por favor. Darão? As sugestões por você aqui deixadas nos deixam em um dilema, pois somos conscientes que estamos na função de dirigente municipal de educação atrelado a diversas redes. E sabemos, se propomos a ruptura com essas redes, para pôr em prática as nossas identidades, nos farão sentir como peixes cercados e capturados em um arrastão. Que passos seguir para transpor essas redes e não sermos asfixiados por muitos que não conhecem e nem vivem a educação? Na sequência, Antônio Barros. Bom dia a todos, né? Bom dia ao professor. Tendo em vista ontem a importância da imagem do artista frente, né, ao debate da educação, me fez ver alguns questionamentos, né? E o principal questionamento que eu tenho é qual a imagem que nós mesmos estamos passando dos professores como verdadeiros atores, como centro da educação para a sociedade. Porque, ultimamente, teve um programa de televisão que passou aí os 100 maiores brasileiros dos últimos tempos, e eu não sei quantos professores entraram. O professor é o primeiro a pegar a porrada e é o último a ter direito a falar. A mídia bate, o governo bate, os pais cobram e o aluno agride o professor em sala de aula. E qual é a imagem realmente que nós conseguimos passar para a sociedade? Porque uma sociedade que não defende o professor está falida realmente ao fracasso. A outra questão que eu queria propor para a Undime é que nós possamos fazer uma marcha rumo a Brasília para defender o direito dos royalties do petróleo ser destinado à educação, e não só isso, que também a maior parte do bolo seja para os municípios, que é de lá onde começa realmente a educação, o ensino básico. Obrigado a todos. Adriana Esperandio. Bom dia a todos. Professora Arroio, um prazer a gente ter a oportunidade de te ouvir. Confesso que estava conversando com outros secretários em volta e a sensação é de que, com tantas reflexões, a gente estava levando uma boa bronca, né? Para que nós pudéssemos pensar um pouco mais esse lugar que a gente precisa ocupar enquanto sujeitos da gestão educacional. Mas enquanto o senhor falava da questão da aprendizagem,
Acho que como a Pilar, eu senti um incômodo muito grande, porque eu confesso que eu não consigo dissociar, apesar das suas explicações, aprendizagem de conhecimento, né? E entendo que conhecimento liberta as pessoas, né? Acho que é nessa perspectiva que a gente está tentando fazer um movimento pela educação, né? Um movimento de que a escola é um lugar, sim, que forma as pessoas, mas não conforma as pessoas, né? Eu acho importante a gente trazer um pouco mais de profundidade a essa reflexão aqui, porque nós também precisamos recuperar a escola como um lugar de conhecimento que promove essa emancipação e a libertação das pessoas, como dizia Paulo Freire. Então, assim, me preocupa quando a gente faz uma reflexão sobre a escola e não associa à escola esse lugar, né, do saber e da formação. Porque acho que saber, ele está associado com sabor, né? Está associado com prazer, e isso tem que estar associado à vida das pessoas. Acho que é essa discussão que nós estamos fazendo na educação hoje. E ler e escrever, eu entendo, quando nós falamos de ler e escrever, da leitura do mundo, da leitura da palavra. Acho que é da leitura nesse sentido que a gente está tentando trazer essa discussão para a educação. Acho que era essa uma reflexão que eu confesso que eu acho que nós precisamos aprofundar um pouco mais, porque se o filho da patroa, da empregada, está indo para a escola e está se sentindo liberto, é porque o conhecimento o promove assim, apesar também do berço colocá-lo numa situação diferenciada. E eu acho que a escola é o caminho da libertação, e o conhecimento, sim, né? Ele promove isso. E a última inscrição, Dourineide. Professor, é um prazer imenso estar aqui, ouvi-lo, foi muito interessante. Mas eu acredito e agradecer a Deus pela essa grande oportunidade de poder fazer a pergunta a um especialista como o senhor. Eu acredito que o maior problema que eu estou vivendo no meu município, eu sou professora de ensino médio. A minha maior preocupação, acho que tem um monte de coisa na educação que me preocupa, mas para mim a maior preocupação hoje é o professor. Então hoje o professor, meu município é Andorinha, aqui interior da Bahia. E eu vejo meu professor desmotivado. Ele foge das ACs. Ele não vê a hora de acabar aquela aula para ele ir embora. Ele não pesquisa mais. Muitos estão pelo salário. E eu não quero aqui culpar professor, porque eu sou professora. E lá na escola onde eu trabalho, também como professora do ensino médio, eu sinto a mesma coisa. E o problema é que a gente está chegando aos 5º anos, aos 6º, ao 9º, ensino médio, com os alunos sem saber ler e escrever. Sem os alunos saber emitir opinião. E eu gostaria muito que eu pudesse, junto com toda a rede, proporcionar, não sei o quê, que eu gostaria de ouvir, isso é minha pergunta para o senhor. O que é que a gente pode fazer, como dirigente municipal de educação, para ajudar os professores a terem de novo o desejo em relação à docência? O comprometimento do professor com o trabalho. Por que a carreira desse professor está sendo para ele um fardo tão grande para ele carregar? Eu não sei, dirigente, se é a mesma realidade de vocês, mas na microrregião, na nossa Direc 28, é um problema sério. A forma como o professor vem lidando com a aprendizagem, com o comprometimento que ele deve ter enquanto profissional da educação. Isso me angustia, é minha dissertação de mestrado, e eu estou muito angustiada, buscando nas leituras, mas eu queria uma resposta para eu ajudar o professor. Junto com o PROAN, eu fiz um plano de carreira, junto com os professores, discutindo com ele. E aí me disseram, mas Dourineide, eu não preciso de sindicato para me dizer o que eu tenho que fazer o professor. Eu quero ajudar o professor, porque eu sou professora, eu estou aqui por um tempo. O que eu puder fazer para dar ao professor toda a vantagem e direito, todos os direitos que ele tem, eu estou aqui para fazer. Mas, pelo amor de Deus, ele também precisa fazer a parte dele, que não está acontecendo, e eu gostaria que isso acontecesse. Muito obrigada. Passamos, então, a palavra ao professor Miguel Arroio para as considerações a respeito das intervenções. Bom, vai ter que ser muito depressa, não é? Vamos lá. Eu queria começar por onde Lindabel nos puxou. Eu tenho observado que muitas das semanas pedagógicas onde eu participo,
Antigamente eram palestras e mais palestras. Ultimamente o tempo de palestras diminuiu e aumentou o tempo de oficinas, que é o momento que você, Lindabel, colocava. É um momento de socializar práticas, de socializar experiências entre os próprios professores. Parece que era por aí que você estava sugerindo. Eu acredito que vocês, e isto é bom para ver que se nos incomoda ser tratados apenas como ouvintes, incomoda também ao professor ser tratado também só como ouvinte. Ele tem muita coisa a dizer, vocês têm muita coisa a dizer. Vocês chegam aqui carregados de experiências. Acho que temos que mudar um pouco essa ideia de que somos ignorantes e alguém tem que chegar, ou Arroyo, ou Arroia, ou quem seja, para trazer um discurso que nos ilustre, que nos ilumine. E isto vale para a escola. Eu acho que em toda a Secretaria de Educação deveria ter uma carta, um boletim, uma revista que seja não da Secretaria para a rede, mas que seja da rede, onde os professores colocam suas práticas nas quais acreditam. Você coloca, e eu respondo a você, você coloca que o professor não tem comprometimento. Eu tenho um pouco de resistência a isso. Eu acho que há mais comprometimento do que é pago pelo comprometimento que eles têm. Tenhamos consciência disso. Por favor, uma senhora, mãe de família em sua maior parte, que larga seus filhos em casa, que vai dar aula e sai correndo para outra aula, e sai correndo para outra aula, e não tem comprometimento. Então, o que esperamos? Esse discurso é um discurso da Rede Globo. Não pode ser nosso. Se alguém tem que defender contra esse ataque sistemático contra a escola pública, contra o professor da escola pública e contra o aluno da escola pública, temos que ser nós. Nós vamos ser ainda os que jogamos mais lenha em tudo isto. Esta é uma questão que eu colocaria como fundamental. Eu acho que a função do dirigente municipal é aquele que tem como programa valorizar o trabalho que existe nas escolas, em suas escolas. Mas ele chega já, de cima para baixo, trazendo a visão que já existe lá em cima, de que na escola é uma porcaria, que não acontece nada bom, que a qualidade da escola pública está lá embaixo. Por favor, então vamos deixar o cargo e vamos vender Avon ou vender qualquer outra coisa. Tá? Esta é uma questão muito séria. Se alguém tem que acreditar nos professores, somos nós e nas professoras. Do contrário, entreguemos o cargo. Então, para mim, é de vida ou morte fundamental. Tá, ok? Eu acho que há muita mais coisa rica nas escolas do que o reconhecimento que nós temos na escola. Quando nós construímos a escola plural, lembra, Pilar, passamos quase 2 anos fazendo uma pergunta. Quais são as práticas inovadoras que existem nas escolas? Lembra? E eram tantas e tantas as práticas inovadoras que eu, sinceramente, me assustei. Eu não pensava que havia tanta riqueza inovadora nas escolas. E há, e continua havendo, não é verdade? Então, esta outra postura. Por favor, tenhamos um olhar positivo sobre a nossa escola pública, da qual somos gestores. Isto é fundamental. Tá? Vamos para outra questão. As identidades docentes estão em crise, sim senhor, isso temos que reconhecer. Se fala muito de identidade docente, da crise da identidade docente, do mal-estar docente. É verdade. Não adianta tampar o sol com a peneira, é verdade. Agora, a questão que se coloca é, primeiro, todos os professores estão em crise? Não existem tentativas de reinventar a docência, que eu colocava? Por onde passam essas tentativas? Se eu ficar na secretaria, vou dar conta de ver por onde passam essas tentativas? Não.
nós temos que sair de nossos gabinetes e ir à escola. Tá? Aquela música, o artista tem que estar onde o povo está. O educador, dirigente educador, tem que estar onde a educação está acontecendo. A educação não acontece no gabinete da secretária, nem do secretário. Acontece, insisto, na relação humana ou desumana, pedagógica ou não pedagógica, entre educadora, educador, educando, educanda. Esta é a realidade. E é aí que está acontecendo. Insisto, há mais positividade na escola do que nós pensamos desde nossos gabinetes. E muito mais do que pensa a Rede Globo desde seu... Tá? Isto tem que ficar claro. Se nós não acreditamos... Outra questão, Francisco colocava. Você falou, fez uma crítica, não sei se eu entendi bem, que, ao final, quais são nossos parceiros? São as redes. E você colocou, o que cai na rede é peixe, para fazer um bom ensopado. Tá? Cuidado. Coloquemos-nos essa pergunta. Quem são os reais parceiros da escola pública? São aqueles que tratam com dignidade, que defendem os direitos dos trabalhadores da escola pública e dos trabalhadores do povo que chega na escola pública. Tenhamos consciência de que nem todos em suas redes vão querer que o povo seja educado. Temos consciência disso. Não quiseram em 500 anos e vão querer agora. Tá? O povo vai à escola não porque as elites querem que ele vá, mas porque eles pressionaram tanto que terminam indo. Então temos que ter como parceiros a família popular, os movimentos populares, os movimentos de trabalhadores e, sim, senhor, parceiros, o movimento docente. Por favor, não tenham medo do movimento docente. O movimento docente está de volta. Lutam por direitos, por exemplo, o direito ao salário base. Qual foi a postura de tantos dirigentes estaduais e municipais e governantes? Não, senhor. E depois queremos que eles sejam nossos parceiros. Estão me entendendo? Ao final, quem está a favor do direito do povo à educação? Se nós não nos aliamos com eles, não conseguimos garantir o direito à educação e ao conhecimento. Há um outro ponto, e já estou terminando. Outro ponto que vocês colocaram, que foi, não sei quem foi aqui, a questão do direito à aprendizagem. Volto a insistir. Sou a favor do direito ao conhecimento. Mas muitos dos conhecimentos que estão quando se fala o direito à aprendizagem não são conhecimentos. Outro dia escutei de alguém que falou, para o povo ler, escrever e contar é suficiente. Isto foi colocado, eu vi isso faz pouco tempo. E essa é a visão que se tem. Gente, ontem eu estava falando isso na CAPES. O que aconteceu no sistema educacional? Antes tínhamos educação básica e educação superior. Educação superior era graduação, ponto final. Hoje temos na educação superior tantos andares por cima da graduação, mestrado lato sensu, mestrado stricto sensu, doutorado, PhD, pós-doutorado. Quanto mais sobem os andares de cima, mais se desvalorizam os andares de embaixo. Está entendendo? A educação básica está sendo desprestigiada pela própria valorização da educação superior. Temos que ter clareza disso. Antigamente, você fala que é professora de educação média. Antigamente, ser professor de educação média tinha status. Porque a educação média tinha status. E dava status para trabalhos de nível médio.
Hoje nem a graduação dá status para trabalhos de nível médio. Estão entendendo? Insisto, se você tinha um andar ou um apartamento no 6º andar, e agora esse prédio tem 25 andares, o 6º andar se desvaloriza. Esta é a realidade que nós temos. Por que se paga tão mal aos professores da educação básica? Porque se desvalorizou a educação básica. Por que o povo chega até a educação média? Porque não é mais a mesma educação média. Estão me entendendo? Então o professor da educação média não é mais o professor de antes. Ele é mais desvalorizado. Está mais próximo do professor da educação infantil, da educação fundamental, da primária, né? Primária, elementar. Olha os nomes que usamos. Educação básica, elementar, primária, fundamental. Tá? Vou encerrar. O que quero dizer a vocês? Vamos garantir o direito ao conhecimento, mas vamos fazer uma limpeza do conhecimento. Vamos trazer questões que chegam nas escolas. Hoje o problema não é garantir o conhecimento, hoje o problema é brigas por conhecimentos. O jovem que chega na escola, como este jovem que vimos aqui ontem, ele leva para a escola conhecimentos que não tem nem na pós-graduação onde eu trabalho. Hoje o problema não é que conhecimento, mas que tensões existem no próprio campo do conhecimento. Boaventura nos fala, há uma tensão epistemológica, há uma tensão entre epistemologias, saberes, leituras de mundo diferentes. Hoje chegam com leituras de mundo que antes não chegavam. E o que nós fazemos? Esquece isso, menino, e aprende o que está aqui. O conhecimento válido é este. E o meu conhecimento? Isso não é conhecimento. Isso é aperitivo de conhecimento. As tensões hoje na escola são epistemológicas. Não é problema de aprender ou não aprender. É mais grave. É aprender o quê? Bom, gente, que bom este debate aqui, não é? Seria bom ficar o tempo todo, mas apenas por favor, se é possível, ainda não aconselhar, apesar de cabelo branco e toda essa coisa, mas dizer a vocês, por favor, coloquemos essas questões como uma tarefa da Undime. Ou a Undime, ela tenta defender a escola pública, defender o professor da escola pública, defender o direito do povo à educação, ou ela vai perder o sentido pelo qual ela foi criada. A nossa sorte depende da sorte da escola pública, depende da sorte do direito do povo à educação e ao conhecimento. Se nós não nos atrelamos a esses direitos, podem ter certeza de que nosso tempo será muito curto. Muito obrigado a vocês. Queremos agradecer muitíssimo ao professor Miguel Arroio, que com suas provocações, pode ter certeza que essas provocações nos incitaram a desenvolver ações que impulsionam, com certeza, lá na ponta, a defesa da educação enquanto direito fundamental. Essa é a tarefa que cada um de nós estará levando para as nossas cidades. Muito obrigada.